Então, eu queria que você falasse para a gente sobre a sua... Você atua na radioterapia, não é isso? Isso. Você é uma radio-oncologista. Mas explica os fundamentos aí, porque as pessoas, quando pensam no câncer, pensam, obviamente, no que é mais óbvio, que é a cirurgia, que é ir lá e tirar, né? De retirar aquele câncer. Mas como que a radioterapia e a quimioterapia, elas atuam? Quais são os fundamentos desses tratamentos na prática, assim, de um modo que Gabi não me belisque aqui, que não fique muito complicado para que a gente entenda. Não precisa beliscar meu colega não, Gabi. Então, Rony, a radioterapia é um tratamento que utiliza radiação ionizante para tratamento de tumores, tanto benignos como malignos. Enquanto nós usamos a radiação ionizante, a quimioterapia usa medicamentos, também para o tratamento de neoplasias malignas. O contexto de radiação, falando agora da radioterapia, é muito amplo. Radiação pode ser natural, ou seja, a radiação solar, os raios ultravioletas, e a radiação pode ser produzida também em máquinas industriais ou máquinas de procedimentos médicos. No caso da radioterapia, nós utilizamos radiação proveniente, fabricada em máquinas de procedimentos médicos, a radiação ionizante. Então, o princípio da radioterapia é destruir a lesão tumoral, ao mesmo tempo que nós conseguimos proteger os tecidos sadios ao redor. E cerca de 60% dos pacientes com diagnóstico de câncer, em algum momento, vão se submeter à radioterapia, em alguma fase da evolução da doença. E para o câncer, 60%. E para o câncer de mama, isso ainda tem um impacto maior, porque 80% das pacientes com diagnóstico de câncer de mama, em algum momento, vão ter radioterapia dentro do seu plano de tratamento. A radioterapia faz parte de um dos pilares do tratamento do câncer. Então, o princípio, a diferença básica é essa. Enquanto nós, radio-oncologistas, tratamos os pacientes com radiação ionizante, os oncologistas clínicos tratam seus pacientes com quimioterápicos, com medicamentos orais, venosos e por aí vai. E ouvindo assim essa explicação muito clara, Tini, assim, fica fácil a gente entender ou pensar que a grande questão, seja da radioterapia, seja da quimioterapia, é acertar o alvo. Não é isso? Porque eu estou aqui imaginando uma metáfora de um inimigo infiltrado. Você tem ali um grupo, um agrupamento de células tumorais, seja primária ou seja uma metástase, que é aquela parte que migrou e viajou e se implantou em outro local, mas perto dela, daquelas células, tem as células normais do corpo. Então, a especificidade é que é o grande desafio, né? Como você ser agressivo bastante para acabar com a célula ruim e não afetar os tecidos e células normais em volta. Exatamente, Ronald, perfeito. O tratamento sistêmico, a oncologia clínica, a quimioterapia, como muitos pacientes chamam, tem cada vez mais evoluído em termos de biologia molecular. Isso direciona cada vez mais os medicamentos para atingir o alvo sem atingir outras células sadias do paciente. E a radioterapia, pela mesma forma, a tecnologia, a evolução tecnológica que vem acontecendo nesses últimos anos na radioterapia, tornou a nossa especialidade cada vez mais precisa e segura. Então, hoje nós fazemos tratamentos cada vez mais personalizados, com campos menores, porque nós sabemos exatamente onde está o alvo, que não sabíamos no passado,
Antigamente, os tratamentos eram programados com um raio-x simples da área que ia ser tratada. A maioria dos tumores, eles não aparecem numa radiografia simples, porque a densidade é muito parecida com a densidade de partes moles. Então, qual era a nossa solução? Aumentar o campo de tratamento. Se eu não estou vendo, eu vou atirar para todo lado, porque eu sei que eu vou matar o alvo em algum momento. Mas tem muita coisa sadia ao redor. Hoje, como os tratamentos são programados, baseados numa tomografia computadorizada, às vezes até com fusão de imagem com ressonância magnética, que dá uma definição anatômica melhor para a gente, ou com fusão com um PET scan, que mostra as áreas de maior atividade tumoral. Então, nós conseguimos ser bastante específicos e atingir o alvo com mais precisão, com campos menores e com doses cada vez maiores. Porque Tine, deixa eu só fazer aqui uma comparação para quem está nos assistindo entender. Essa evolução da imagem médica é uma coisa tão impressionante que a cirurgia vascular hoje, a minha especialidade, nós tratamos hoje casos de aneurismas, de tromboses, no laboratório de cateterismo, na hemodinâmica, como se diz, juntando imagem tomográfica, arteriográfica, ressonância e ultrassom. E de uma maneira que, eu digo a você, ver o paciente aberto numa cirurgia não é tão exato quanto ver o paciente fechadinho lá, que é muito bom para todo mundo, né? Em que a gente entrou só por um catéter na virilha, ou aqui no braço, ou aqui no pulso, no punho, e você tem a imagem do problema circulatório de um jeito que nem que você estivesse olhando diretamente, você não veria uma tantos definição detalhes. Anatômica fantástica, uma mudança de cores que facilitam para você. E quando você abre o paciente, é tudo da mesma cor. Na imagem, não. Pois é. Então, esse diagnóstico com esse grau de definição, de resolutividade, de resolução de imagem, eu imagino que faz com que a radioterapia seja aquele tiro assim muito mais preciso do que o que era, certamente, há décadas, não é isso? Exatamente. Hoje nós temos a evolução da imagem, a evolução da robótica, tudo isso nos ajudando. Com mesas robóticas que elas dão exatamente a posição do paciente e fazem as correções, porque o paciente se move, os órgãos se movem, independente do paciente estar se mexendo, os órgãos estão se mexendo. Por mais que a gente consiga um paciente colaborativo, ou faça coloque o paciente dentro de alguns acessórios para que a gente possa evitar que ele se movimente durante o tratamento, os órgãos se movimentam. Se a gente vai tratar uma neoplasia de pulmão, por exemplo, se for um nódulo, uma parte mais baixa, muito próximo do diafragma, esse tumor pode subir e descer 2, 3 centímetros para cima, 2, 3 centímetros para baixo. Na respiração. Então, na respiração. Então, ou você abre o campo de tratamento bastante para ter certeza que mesmo ele se movimentando, ele vai estar dentro do campo de tratamento e com isso você irradia parênquima pulmonar sadio bastante, que não é a nossa intenção, ou você utiliza de artifícios de sistemas computadorizados ou mesa robótica, que antes do tratamento faz a imagem para a gente ter certeza exatamente onde está o nódulo e a gente dispara o alvo exatamente, a radiação exatamente em cima do alvo, porque foi feita uma imagem imediatamente antes do tratamento. Então, hoje a gente conta com todos esses arsenais de tecnologia, de robótica, e conseguimos cada vez mais individualizar e personalizar os tratamentos, tratando com mais cura e melhor qualidade de vida.